Graça e paz, Lucas. Boa noite, tudo bem? Pai Juliano, tudo bem, graças a Deus. E você, meu irmão? Bem, graças a Deus também. Ô, Lucas, saiu hoje, então, uma reportagem no site correio.rac.com.br que eu queria comentar contigo aí e usar esses seus conhecimentos teológicos para a gente poder discutir isso do ponto de vista bíblico, a atitude desses irmãos aqui. Então, está na seção isolamento social. Hoje é 16 de 4 de 2020. Essa matéria foi publicada às 8 horas da manhã, né? Ela diz o seguinte: grupo de evangélicos pressiona por cultos. As igrejas evangélicas do Campo Grande e Ouro Verde protocolam pedidos de reunião com o prefeito Jonas Donizete para pedir a flexibilização da quarentena, né? A matéria começa com a foto aqui dos irmãos, né? Eles estão todos de máscara, estão aqui mantendo uma certa distância uns dos outros. O primeiro parágrafo diz o seguinte: as igrejas evangélicas das regiões do Campo Grande e Ouro Verde protocolam hoje pedido de reunião com o prefeito Jonas Donizete, do PSB, para pedir a flexibilização da quarentena para a realização de cultos, mas não descartam a possibilidade de recorrer à justiça para a manutenção das atividades religiosas presenciais. O prefeito já disse que o pedido não será atendido e que os cultos com aglomeração de pessoas permanecem proibidos. Até aqui, por enquanto, eu queria te fazer então a primeira pergunta. Esses irmãos, ao protocolarem pedido, fazer abaixo-assinado, eles não estão incorrendo em um desrespeito, uma rebelião contra a autoridade instituída por Deus, que é na pessoa do prefeito? Olha, Ju, é muito difícil você chamar isso de rebelião, é muito difícil. Eu acho que você tem que pintar o céu de rosa, de laranja, de amarelo. Você tem que fazer umas coisas assim impossíveis para você poder chamar isso aqui de rebelião, certo? Porque o que eles fizeram? Eles desobedeceram uma ordem do prefeito? Não. Eles abriram a igreja sem autorização? Não. Eles foram quebrar coisas lá na prefeitura? Não. Eles jogaram ovo podre na cabeça do prefeito? Não. O que eles fizeram? Eles protocolaram um pedido de reunião. Foi isso. Já com o objetivo de fazer um pedido para flexibilizar uma norma que claramente eles não concordam, certo? Então, não tem nada de rebelião aqui. Nem quando fala assim, vai recorrer à justiça, então isso aí é rebelião à autoridade. Se você acha que esses pastores protocolarem um pedido para o prefeito ou recorrerem à justiça é um ato de rebelião à autoridade, então todos os irmãos que estão ouvindo essa conversa, que tem algum recurso de apelação, por exemplo, na justiça, estão em rebelião, certo? Porque teve uma decisão do juiz de primeira instância, e aí você foi lá e recorreu para o tribunal, você está em rebelião contra o juiz de primeira instância. É óbvio que isso não é rebelião, né? Você está exercendo o seu direito de recurso, você está exercendo o seu direito de diálogo, de manifestação da sua posição. E, aliás, eu louvo muito a posição desses pastores, porque eles saíram do campo do acho, do discordo, sabe, de lá no Facebook ficar colocando carinha de bravo lá na curtida, e foram em direção a realmente fazer alguma coisa, falar assim, ó, prefeito, a gente existe, sabe? Existem autoridades espirituais colocadas por Deus, chamados pastores aqui na terra, e nós estamos aqui para manifestar a nossa posição com relação à decisão do prefeito. Então, você não pode chamar isso de rebelião, certo? Isso é totalmente incoerente. Eu não sei se ficou respondido a esse ponto, mas Ficou assim respondido. Mas aí eu me pergunto, né? Tem o texto aqui de Romanos 13, de 1 a 7, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 4, porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Portanto, é necessário, versículo 5, que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto, né? Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, né? Eu me pergunto assim, se o fato deles estarem resistindo a uma norma, né, que foi dada pela prefeitura, isso não seria caracterizado como uma insubmissão à autoridade que Deus colocou? É difícil você. Aí você tem que entrar na questão do que significa resistir, né? O que significa resistir ali? Porque se, por exemplo, você não concordar com a posição de uma autoridade e for resistir, então realmente eles estão resistindo. Aí, nesse caso, eles estariam em pecado, né? Se você crê que resistir é você manifestar a sua posição contrária diante da autoridade, então eles realmente estão resistindo, estão indo contra esse versículo. Só que se você tiver esse conceito, se para você resistir significa isso, significa simplesmente você ter uma posição diferente e você manifestar o seu desejo de que as coisas fossem diferentes, então todos os apóstolos resistiram à autoridade. Sim. Inclusive Paulo, que escreveu esse texto, né? Todos os cristãos da igreja primitiva resistiram à autoridade. Esse resistir à autoridade deve significar alguma outra coisa que não seja isso. Eu lembro que eu li um texto de Martinho Lutero, quando ele está ali trabalhando a questão da reforma protestante, ele tem que se posicionar contra coisas que autoridades superiores estão fazendo, certo? Ele tem que se posicionar contra. E aí o que é que ele fala? Ele fala assim, olha, podem me prender, podem roubar, podem tirar a minha propriedade, podem me condenar à morte, mas o que eles não podem fazer é me obrigar a dizer que eles estão certos. E é isso que esses pastores estão fazendo. Eles não estão resistindo. A autoridade falou, fecha a igreja está fechada. Certo? A autoridade falou, para todo tipo de reunião de adoração ao Deus verdadeiro e tal, porque a gente acha que isso aí vai matar vidas. Independente do que a prefeitura pensa ou não sobre as razões pelo que ela ordenou, a igreja obedeceu, os pastores obedeceram. Tanto obedeceram que agora o que eles estão fazendo é esperando uma resposta positiva da autoridade para poder abrir a igreja, né? Eles não estão resistindo à autoridade nesse sentido. Se você entender que resistir à autoridade de que Paulo está falando é desobedecer uma ordem expressa, legal, feita pela autoridade, então, nesse caso, eles não estão resistindo à autoridade, eles estão obedecendo. O que a autoridade não tem poder é sobre a nossa consciência, não é? Eles podem me prender? Podem, até injustamente, talvez, fazer o quê? Né? Prenderam muitos cristãos injustamente ao longo da história. Mas eles não podem prender a minha consciência. Eu preciso continuar capaz de dizer que aquilo que eles estão fazendo é errado. Sim, e é até interessante, você citou Martinho Lutero, né? E uma das frases mais famosas de Martinho é: a não ser que eu seja convencido pelas escrituras do meu erro, eu não vou retirar aquilo que eu disse, né? Martinho dizia: a lei é a escritura. Então, você me convencer a mudar ou a deixar de alguma coisa, de fazer alguma coisa, você tem que me convencer pela escritura que você vai, para eu poder tomar uma atitude diferente. Eu acho que talvez essa situação pode se aplicar, né? Se os pastores, pela escritura,
entendem que eles devem fechar os seus cultos, então assim eles devem fechar. Mas se não é, se for uma outra lei, né? Que lei é maior do que a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, para o pastor? Exatamente. Eu acho que essa questão não faz o menor sentido acusar esses pastores de rebelião. Eles não estão se rebeliando contra a autoridade. Aliás, eu diria que existe uma certa medida, você tem que ter um pouco de sabedoria na hora de avaliar isso. Você não pode ser desequilibrado na sua avaliação desse texto, porque você tem, por exemplo, se você vê a história de Paulo, o apóstolo Paulo escreveu Romanos 13. Quando ele estava em Damasco, certo? O líder da cidade, o príncipe da cidade, queria prender ele. O que é que ele fez? Ele fugiu escondido dentro de um cesto pelo muro da cidade. Nossa, por que se tinha uma ordem já escrita do rei lá de Damasco para prender Paulo, por que Paulo não foi e se apresentou se entregando para o rei de Damasco, né? Então você tem que ler esse texto de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, né? Você não pode ler Até de uma maneira desequilibrada. até a gente poderia ir no Antigo Testamento, no caso de Esther, que para salvar o povo judeu ela descumpriu uma ordem do rei, entrando na presença dele onde não era permitido, e também Raabe, né, que escondeu os espias. Claramente uma rebelião à autoridade estabelecida, de Com acordo certeza. com esse conceito, se o conceito foi esse, né? Mas não é. O conceito não é esse, o conceito está errado. Você tem que ter uma submissão à autoridade baseada na escritura, certo? Então, tudo aquilo que a autoridade me ordenar fazer, que seja algo que não me obrigue a desobedecer a palavra de Deus, eu devo obedecer aquela autoridade. Mas se a autoridade quer me obrigar a fazer algo contrário à palavra de Deus, de acordo com a consciência que o Senhor me deu daquilo, então eu tenho o dever de não obedecer àquela autoridade. Se eu obedecer àquela autoridade, eu vou estar em pecado. Então, se Raabe, por exemplo, ela entregasse aqueles espias, ela estaria errada. Ela estaria errada. Se você pensar no caso de Esther, Mordecai falou para ela, olha, se você não fizer nada, Deus vai trazer um livramento, mas você não vai ser livre, você vai passar pelo que tiver que passar, porque você está desobedecendo a Deus. Então, a autoridade, existe uma hierarquia de autoridades no universo, né? O pai manda mais que o filho, né? O patrão manda mais do que o empregado. O presidente, entre aspas, né, a não ser que no Brasil, manda mais do que as outras autoridades locais, né? E no Sim. universo, Jesus manda mais que todo mundo. Jesus Amém. está no topo da autoridade, né? Então, se tem uma autoridade abaixo de Jesus e eu tenho uma ordem de Jesus, se essa autoridade que está abaixo me manda fazer algo contra a autoridade de Jesus, quem está em rebelião é ela, não sou eu. Certo? Quem está resistindo à autoridade é ela, não é eu. Então, Sim. a gente precisa ter esse equilíbrio na hora de avaliar esse assunto. Eu quero andar um pouquinho aqui na matéria, não vai dar tempo da gente ler a matéria completa, a matéria está no site e quem se interessar pode lê-la, né? Mas eu queria destacar aqui um ponto do último parágrafo que diz: segundo o pastor, aqui ele está dizendo do pastor, o pastor presidente, né? Do movimento ali, né? Segundo o pastor, o decreto do presidente Jair Bolsonaro inclui igrejas e lotéricas entre os serviços essenciais. Para o governo federal, é essencial, para o governo municipal, não. Nosso povo fica sem saber o que seguir, disse. O decreto do presidente vem sendo questionado na Justiça pelo Ministério Público Federal em vários locais do país, com decisões judiciais que determinam que o governo Jair Bolsonaro adote medida para impedir que atividades religiosas de qualquer natureza permaneçam incluídas no rol de atividades e serviços essenciais para fins
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Por enquanto, a medida permanece inalterada. Então, eles fizeram essa citação aqui da tentativa, né, do presidente da República de colocar os cultos como serviços essenciais, né? E agora vem a segunda pergunta. Nesse caso, a gente está vendo uma rebelião. Você diz que há uma hierarquia de autoridades, né? Nesse caso, parece que nós estamos vendo uma rebelião do prefeito contra o presidente ou do governador contra o presidente? Pois é uma pergunta interessante, porque se o conceito, certo, que esse pessoal tem de rebelião e de resistência faz com que a igreja não possa sequer protocolar um pedido, né, para o prefeito, que ela já está em rebelião, então o prefeito também está em rebelião ao presidente, e com muito mais razão, porque no caso do prefeito você tem uma desobediência aberta, certo? Uma desobediência aberta. Não ele não protocolou um pedido, ele não manifestou uma discordância do presidente. Ele, de fato, foi lá e desfez tudo aquilo que o presidente falou e ainda quis dar lição de moral, né? Mandou carta, fez perguntas, quis colocar... Então, se a igreja estiver em rebelião contra o prefeito, contra o governador e o prefeito estão em muito mais rebelião ainda, né? Porque o presidente, pelo menos no âmbito democrático, ele recebeu muito mais votos para estar lá onde ele está do que o prefeito e o governador juntos, né? Ele representa muito mais a vontade popular no Brasil do que o prefeito e o governador. Agora, eu não quero aqui também fazer uma cama de gato para mim mesmo lá no futuro, porque eu acredito que a autoridade de Jesus é suprema, certo? Então, se você tivesse, por exemplo, um governador que quer fazer a vontade de Jesus e um presidente que quer desobedecer à vontade de Jesus, o governador tem o dever de desobedecer o presidente para fazer a vontade de Deus. Se você tem um governador ou um presidente que quer fazer algo contrário à palavra de Deus, e você tem um prefeito que quer fazer a vontade de Deus, esse prefeito tem a obrigação de obedecer à vontade de Deus e desobedecer à vontade do presidente e do governador. Isso é uma doutrina protestante já bem construída ao longo dos séculos, não tem dúvida a respeito disso. Eu creio também que ela é bíblica pelos mesmos motivos que eu falei anteriormente. Mas, então, por essa razão, eu não vou dizer que necessariamente o Jonas Donizete, ou o Dória, ou qualquer outro governador, ou qualquer outro prefeito, esteja simplesmente em rebelião por estar fazendo algo diferente daquilo que o presidente ordenou. A questão é se aquilo que ele está fazendo em decorrência da posição dele ser diferente da posição do presidente é por causa da palavra de Deus ou não. Claramente a questão aqui não parece ser bíblica, eles parecem ter outras motivações. E aí, nesse caso, fica muito claro que eles estão sim em rebelião. Sim. É importante a gente destacar aqui também, né, na matéria, a honestidade aqui do penúltimo parágrafo, né, que ele deixa bem claro, né, que de acordo com o vice-presidente da Associação de Pastores e Ministros Evangélicos do Distrito do Campo Grande, Raimundo Correia, as igrejas se comprometem a obedecer todas as normas de segurança indicadas para o enfrentamento da Covid-19. Entre elas, o uso de álcool em gel, que será disponibilizado na entrada das igrejas, a obrigatoriedade de as pessoas usarem máscaras de proteção durante o culto, manutenção de distanciamento social de 3 metros e a orientação frequente para idosos e grupos de risco permanecerem em casa. Também se comprometem a fazer mais cultos durante o dia, como medida de evitar aglomeração dentro das igrejas. Então você vê uma atitude aqui muito responsável, né, por parte dos pastores. Eles não estão querendo avacalhar com as medidas de enfrentamento e fazer o que, né, o tão citado pastor coreano, pastor entre aspas,
coreano fez, que disseminou o vírus, né? A gente não pode, de forma alguma, associar esses irmãos que têm com tamanha responsabilidade. Basicamente, o que eles estão querendo é, se vocês nos abrirem como os mercados estão abertos, como todos os outros, vários outros serviços essenciais estão abertos, nós vamos tomar as mesmas medidas que eles estão tomando. Nós vamos manter as mesmas prerrogativas, né? O que nós queremos é que as pessoas, da mesma forma que não deixaram de ir aos supermercados, não deixaram de ir às farmácias, também não deixem de cultuar ao Deus verdadeiro nas suas igrejas. Se tivermos que tomar medidas contra a disseminação de um vírus, nós vamos tomar, porque a igreja não está querendo infectar pessoas com o vírus, né? Mas entendemos que a nossa adoração ao Deus verdadeiro, ela é essencial e ela não pode ser interrompida. E é interessante isso, Juliano, porque essa posição da igreja, na verdade, ela não é uma coisa assim totalmente sem base científica nenhuma. Eu mesmo dei uma olhada no estudo que foi publicado pelo Imperial College de London, né, de Londres, que é o estudo que basicamente tem fundamentado as decisões mais apavoradas dos nossos governantes. E nesse estudo, o que fica, eles mencionam num determinado ponto que aglomerações que não está claro que essas aglomerações, se elas têm um determinado distanciamento, se elas têm uma curta duração, que elas possam realmente ser vetor de transmissão para esse vírus. E tanto que nas primeiras recomendações eles não citam igrejas no estudo do Imperial College de Londres, né? Agora não sei, talvez eles fizeram aí mais algum estudo, mas até onde eu vi não tem razão para impedir as igrejas de se reunirem, ainda mais considerando esse tipo de postura desses pastores está sendo muito responsável, muito correta, muito preocupada, não está de maneira nenhuma subestimando o poder de transmissão do vírus. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que está sendo admitido que o trabalho da igreja é essencial, é importante. É isso que está sendo admitido, só isso. E que, tomadas certas medidas, é concebível, né? Uma ideia boa, é uma ideia correta e é justo que a igreja continue adorando o Senhor publicamente. Nós falamos bastante sobre a igreja, eu acho que já ficou claro, obrigado. Mas agora, em relação à prefeitura, né? A Bíblia define o papel da prefeitura, vamos usar a palavra Estado, né? Na pessoa, na instituição da prefeitura ali, que a prefeitura é um braço do Estado. O prefeito pode fechar a igreja? Ele está extrapolando a sua autoridade ou ele tem essa autonomia de determinar se os cultos vão ser abertos ou não? A igreja é uma instituição da prefeitura? Ela tem esse poder ali dentro da igreja de determinar se o culto vai acontecer ou não? Olha, Ju, como toda situação, a gente sempre é bom ser equilibrado na nossa posição, né? Via de regra, o trabalho e a autoridade que a igreja recebeu de Deus é separado do trabalho e da autoridade que o Estado recebeu de Deus. O Estado aqui, como você falou, não é só o Estado, como o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, não, mas é a instituição pública, o poder público, né? Ele tem os seus limites ali dados por Deus, e a igreja tem os seus limites dados por Deus. Então, a igreja não tem, por exemplo, o poder para executar uma ordem judicial de despejo ou de penhora de bens ou de prisão. Por quê? Porque isso pertence ao poder público. Deus colocou essa autoridade na mão do poder público. Só que a prefeitura, ela não tem autoridade para celebrar batismo, Santa Ceia, porque essa é uma autoridade que Deus concedeu à igreja. Então, você tem que ter uma separação muito clara aqui dos papéis
da igreja e do Estado. Na situação que a gente está vivendo, não é razoável que o Estado interfira na igreja, que o poder público interfira na igreja, né? E simplesmente numa canetada, sem diálogo, sem nada, simplesmente ordena, vai fechar, senão vou multar, vou lacrar, vou prender, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Ameaças e tudo e tal. Então, fica claro que se Deus te deu uma autoridade para fazer A, B e C, e você vai e faz D, E, F, G, você está cometendo abuso de autoridade, né? Porque você saiu daquele limite para o qual você recebeu a autoridade. Se a igreja também ela sair fora daquela limitação dada por Deus para ela, ela também vai estar cometendo abuso de autoridade. Os dois são muito bonitinhos, eles são muito eficientes, cada um no seu quadrado. A prefeitura, eu creio que ela avançou aí o sinal vermelho, dando esse tipo de ordem, fazendo esse tipo tomando esse tipo de atitude, e isso daí não foi correto. Não foi correto mesmo. Inclusive, se você olhar na matéria, o interessante é que o prefeito ele não está sequer disposto a ouvir o que os pastores ali do Campo Grande do Ouro Verde têm a dizer, porque eles acabaram de protocolar o pedido, ele não respondeu oficialmente, não sei nem se ele leu o pedido, mas aqui já na matéria ele já diz, o prefeito já disse que o pedido não será atendido. O pedido nem foi recebido, já não vai ser atendido. Ou seja, qual que é o argumento? O argumento é cala a boca. Você vai saber É, o que tem lá no protocolo desses pastores ali, do pedido deles. Tem argumento A, argumento B, argumento C, argumento D, argumento E, F, G, H e tal. E eles têm ali a listinha deles de argumento, de porquês, de compromissos e tal. E aqui a resposta do prefeito: argumento A, cala a boca. Argumento B, o mesmo que o argumento A. Acabou. Não vou responder, não quero nem saber o que vocês têm a dizer. Então, isso claramente não é uma forma correta de agir com esses pastores. Para mim, me parece muito um abuso de autoridade. Aliás, algo que ele já não vem fazendo só com a igreja. Isso agora a igreja está recebendo essa resposta, né? Mas ele já vem fazendo isso com a sociedade desde o início dessa crise. é importante a gente destacar que pode até ser que ele seja sincero, pode até ser que ele esteja acreditando que realmente toda essa extrapolação, né, dos limites seja para salvar vidas ou qualquer coisa, mas independente se ele tem consciência disso, ele está então extrapolando os seus limites aí, os limites da autoridade que ele tem. Exatamente. A questão de se ele acredita ou não é um foro íntimo dele, pode ser que ele acredite. A gente não pode, né, invadir o coração do prefeito Jonas Donizete e descobrir o que tem lá. Só Deus é que sabe, né? Só Deus é que realmente sabe o que tem lá. De qualquer maneira, a gente pode avaliar, a gente tem o direito de avaliar a situação com as ferramentas que Deus nos deu e fazer as nossas manifestações também, né? Deus nos deu a graça de viver num país em que você ainda pode fazer um protocolo de pedido de reunião com o prefeito, né? Você ainda pode. A igreja ainda pode fazer isso. Tem países em que, infelizmente, nem isso ela não pode fazer. Não pode nem protocolar um pedido, né? Agora, da mesma maneira como a igreja se esforçou de argumentar, de conversar, de entrar num diálogo, seria no mínimo de bom trato, né? De bom trato, a conversar, entrar em diálogo, descer do pedestal e tentar ouvir o que o outro lado está dizendo, né? É razoável. Pois não? É razoável, né? O prefeito, pelo É menos. razoável, é uma forma racional de agir, certo? Olha, tem alguém aqui que discorda de mim, se a pessoa está gritando, xingando, fazendo bagunça e tal, né, como seria o conceito correto de rebelião, se a pessoa está lá na prefeitura quebrando tudo e tal, e jogando pedra, e o prefeito não quer ouvir o argumento dessa pessoa, você até imagina, você até tenta entender. Mas se você tem um grupo de pastores, certo? Líderes
cristãos, líderes espirituais, escrevendo um protocolo, né, de pedido, um pedido, protocolando ali pelos meios normais, pelos meios legais, democráticos. O mínimo que você pode fazer é tentar entender o que é que eles estão dizendo. E assumindo compromissos, né? Documentando que estão assumindo compromissos de colocar todas as medidas de distanciamento social, de aplicar álcool gel na entrada das igrejas, dos prédios, enfim, assumindo um compromisso, né? Por exemplo, assumir um compromisso. Se o policial chegar na igreja e perceber que tem algum grupo de risco, ele pode me autuar, pode dizer, olha, você está desrespeitando o compromisso que você assumiu. Sim, sim, exatamente. Não E é descompromissado. não é de jeito nenhum. Então, o que eu vejo aí? Não existiu um diálogo, não existiu uma conversa, mas já foi dito, né? Isso aí já foi dito. Bom, vamos orar para que essa situação melhore. Lucas, uma última pergunta que eu queria te fazer, você já falou sobre isso na sua carta aberta aos pastores, né? Eu queria que você falasse um pouco, é dever do pastor? Qual é o dever do pastor nesse momento? É dever do pastor se posicionar contra o decreto que vai contra a palavra e que extrapola a autoridade? Como é que o pastor deve agir? O pastor não deveria simplesmente cuidar da sua igreja ali, vamos dizer assim, o papel do pastor não se limita àquele povo que ele cuida, a tratar das ovelhas, aconselhar, fazer visita. É papel do pastor fazer isso que você está fazendo aqui agora? Olha, eu não posso colocar no ombro de todos os pastores fazer tudo o que todo mundo faz, né? Cada um trabalha conforme os dons que Deus deu para ele, né? Tem pastores que talvez teriam dificuldade para estar trabalhando esse tipo de coisa e tal, mas esse trabalho, esse simplesmente, como você colocou, assim, olha, eu simplesmente cuidar da sua igreja. Esse simplesmente cuidar da sua igreja é o que a gente está tentando fazer, o que eu estou tentando fazer, com as ferramentas que Deus me deu, né? Cada pastor vai trabalhar com as ferramentas que Deus deu para ele. Para uns, Deus deu uma vocação mais pública, para outros, uma vocação mais no aconselhamento, né? O que eu acho importante que todo pastor faça é que, usando as ferramentas que ele tem, usando aquilo que Deus deu para ele, na sua capacidade, ele compreenda o ataque que está acontecendo, sim, contra o rebanho que Deus confiou a ele. Existe um ataque, existe um ataque. E se você faz a lição de casa, se você conversa com as pessoas da igreja, se você visita, se você trata com elas, você começa já a perceber como que as ovelhas estão sendo afetadas por esse ataque, né? Umas pessoas já estão começando a sofrer por causa disso. Eu tenho conversado com alguns amigos pastores e eles estão sentindo pesado isso, né? Mas eu não posso colocar no ombro deles, olha, eles têm que fazer exatamente o que eu estou fazendo, eles têm que gravar vídeo, eles têm que mandar carta para o prefeito, cada um vai agir conforme as ferramentas que tem na sua mão. O que é importante é que usem essas ferramentas, né? Na minha carta aberta, eu coloquei ali uma ideia, que foi essa ideia de mandar e-mails para o prefeito, mas a ideia desses pastores da associação ali do Campo Grande do Ouro Verde, na minha opinião, é melhor do que a minha, né? Eles apareceram no jornal, eles apareceram no correio, então eles tiveram uma ideia fenomenal. E eu creio que eles fizeram sentir a pressão da vontade popular e de um pouco de sabedoria ali na prefeitura, né? Então, eu não participei com eles dessa medida. Cada um trabalha conforme as ferramentas que tem. Eu até li um artigo de um pastor americano que eu conheço, e ele estava falando assim, como que a igreja, se, por exemplo, vamos supor, ali tem um cinturão gospel, né, lá nos Estados Unidos, Texas é um desses estados. Vamos supor, lá eles também estão em quarentena, né? Então, as igrejas também não estão podendo fazer culto presencial e tudo e tal. Agora, ele fala assim, olha, imagina se o Estado falou assim, ó, vocês não podem se reunir na igreja, né? Então, a igreja, não tem que fazer pela internet, tal e tal.
Ele fala, imagina se o Estado falasse assim, olha, a gente vai ter que fazer uma limpeza de todas as armas e a gente vai ter que recolher elas para esterilizar, depois a gente devolve. E aí você ia ver os mesmos cristãos que aceitaram a igreja deles ser fechada, não aceitarem de jeito nenhum as armas deles serem confiscadas. Ele fala isso porque nós entendemos melhor de armas do que de adoração. A adoração presencial da igreja no culto, né, você ir lá, se reunir com as pessoas e você cantar junto com elas, você orar junto com elas, você ouvir a palavra sendo pregada por aquele pastor que está na sua frente, em cima do púlpito, você participar da Santa Ceia e do batismo, que eu acredito são coisas que são impossíveis de ser praticadas pela internet, não é válido, simplesmente não funciona, não é Santa Ceia que está sendo celebrada pela internet. Aquele camarada que foi batizado sei lá, pelo Zoom, pelo WhatsApp, ele não foi batizado. Se ele vier para a minha igreja, eu vou ter que batizar ele de novo. É batizar ele, na verdade, porque ele não foi. Não teve batismo. Aquilo não foi um batismo, né? Mas aquilo que a gente faz na igreja no domingo não é simplesmente um capricho nosso, né? Ah, a gente vai lá porque a gente gosta, tem comunhão e tal, né? O pessoal às vezes tem esse conceito de igreja, que igreja é a comunhão, onde você tem amigos, um cuida do outro. E aí o pastor John MacArthur tem uma mensagem dele que ele fala assim, se igreja fosse isso, tem muito boteco que é melhor que igreja. O cara vai lá, todo mundo ouve os problemas dele, os amigos dele estão lá todo dia, né? Quando não tem dinheiro para apostar na sinuca, o outro empresta e aposta, né? Compra ficha, divide a pinguinha ali um com o outro, né? Não é isso, igreja não é isso. Igreja não é isso, igreja é mais do que isso. Quando a gente se reúne no domingo na igreja, nós estamos, primeiro de tudo, cumprindo o mandamento do Senhor. É uma ordem. A congregação dos santos no domingo é uma ordem do Senhor. Segundo, nós estamos indo nas regiões celestiais, certo? Então, tem muita coisa que acontece ali no domingo na igreja que é essencial. Aquilo que a igreja faz quando ela se reúne é essencial. E foi por isso que até eu disse esses dias, publiquei, que o presidente entendeu uma coisa que alguns teólogos de hoje em dia não entenderam, que aquilo que a igreja faz é essencial, né? Aquilo que a igreja É, faz é essencial. a gente poderia dizer igual Jesus, né, para o presidente. Isso não veio de você. Isso foi o Pai que te revelou. É, mas é Lucas, isso é aí. isso. Obrigado, viu, pelo apoio, obrigado pelas suas considerações aí. Eu sei que muita gente vai discordar, muita gente vai querer colocar uma opinião contrária. É até importante, né? Se alguém tem uma opinião contrária, deixar aí nos comentários aí, para a gente saber aí. Eu acho que a gente vai ter todo um cuidado aí em responder, em dialogar, lógico, com todo respeito, né? Seguindo o bom exemplo desses irmãos que, com todo respeito, estão ali pedindo, não mandando, não brigando, mas pedindo. Eu acho que respeito nesse momento é muito importante, é o que nós temos visto nessa matéria, é o que eu vi nessas suas considerações aí, todo o respeito, e vamos orar, né, para a máxima autoridade que é o nosso Senhor Jesus, né, que com certeza eu vi uma charge, né, esses dias, e ficava o demônio de um lado, não sei se você já viu isso, né, tá o demônio de um lado, Deus, um velhinho, né, que está representando Deus do outro, né, e o mundo. Aí o demônio está falando assim para Deus, eu fechei as suas igrejas com o meu Covid-19 e tal, né? E a gente esquece que Deus ele é soberano sobre tudo, né? Deus manda no Covid-19, manda no demônio, manda no inferno, manda em todos, manda em mim, manda em ti, manda em tudo. Então Deus é soberano, acima de tudo, acima de todos, ele é soberano e o controle da história ainda está nas mãos dele, né? Se o corona está aí, ele é uma permissão de Deus, como diria o centurião, né? Eu sou Senhor, o centurião disse para Jesus. Se eu disser para esse vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. Ordena uma palavra que o meu servo ficará curado. Ou seja, o que ele estava dizendo é, a doença que está no meu servo lá da minha casa é tua serva. Eu mando nele, o Senhor manda na doença, né?
E acho que a gente pode dizer isso. O coronavírus é servo de Deus. Se Jesus disser agora, vai, ele vai. Se Jesus disser vem, ele vem. Então, Deus não estava dormindo e o coronavírus escapou sem querer, e quando ele acordou, o mundo inteiro estava infectado, né? Deus sabe tudo que nós estamos passando, ele ainda é soberano. Amém, amém. Só concordo com tudo. Vamos orar então? Vamos. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer por esse momento tão gostoso, tão sublime, ó Deus, momento de esclarecimento. A tua palavra diz: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento, Senhor. Então é isso que nós queremos, ter conhecimento das Escrituras, conhecimento do que é sagrado, analisar tudo que acontece ao nosso redor, ó Deus, pelas lentes do Evangelho de Jesus Cristo, que nos salvou, que garante para nós a vida eterna em Cristo Jesus. Meu Deus, ajude esses pastores, ajude esses irmãos, ó Pai, tanto esses que estão protocolando este pedido, como também todos os demais pastores, ó Deus, também os membros, ó Pai, todos estes que estão sentindo, ó Pai, esta fome e esta sede de estar louvando e glorificando ao Senhor na comunhão dos santos, ó Deus. A tua palavra diz que na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção, ó Deus. Nós fazemos parte desta grande assembleia, desta grande igreja global do Senhor, ó Deus. Nos reunimos também orando pelas autoridades, ó Deus, pelos políticos, que o Senhor lhes dê sabedoria, ó Deus, que o Senhor quebrante os seus corações para que possam não resistir, ó Deus, a Ti, mas fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor porque o Senhor já tem a solução, que possam fazer a sua vontade, ó Deus, que possam fazer aquilo que o Senhor deseja que eles façam neste momento tão difícil que nós estamos passando. Abençoe a todas as famílias, Senhor, livra-nos logo desta praga, Senhor. A tua palavra diz que se o Senhor enviar praga, mas o seu povo se humilhar e orar e te buscar e se arrepender, o Senhor vai ouvir dos céus e vai sarar a nossa terra. Assim nós temos essa esperança bendita, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Lucas, abençoe o seu ministério, abençoe a sua igreja, os membros que ali estão, ó Pai, as ovelhas deste aprisco, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Ju. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém.